Olá, meu povo, estamos de volta à aula de alfabetização matemática, álgebra básica, último capítulo, inequações. Vamos falar de desigualdade e vamos ver como é que a gente resolve inequações, certo? De forma básica. Lembra que a gente está falando de álgebra básica, alfabetização matemática, tá? Então a gente não vai entrar em detalhes mais complicados das inequações, certo? Que tem regras especiais. A gente vai ver a parte básica para você conseguir se virar bem nas suas provas, para você conseguir dar prosseguimento ao seu curso, porque é a finalidade desse curso aqui, ser um curso de alfabetização, né? É um curso inicial para você ganhar autoestima em matemática e aprender realmente matemática. Porque, afinal de contas, aprender matemática não é decorar receita de bolo. Aprender matemática significa que você está entendendo o que você está fazendo. Então, você sabe que você está aprendendo matemática quando você usa matemática entendendo o que você está fazendo. Porque se você simplesmente segue uma receita de bolo, certo? Daqui a algumas semanas você vai esquecer como é que faz aquilo, e aquilo não serviu realmente para você, né? As ferramentas matemáticas, elas servem como uma base, né? Habilidades básicas que você vai poder usar em outras tarefas até da sua vida, até fora da matemática e até fora das exatas, tá? A gente aprende matemática, como eu já falei aqui várias vezes, para se desenvolver em vários aspectos da vida, né? A gente usa matemática no nosso dia a dia o tempo todo, na hora de fazer escolhas, na hora de estabelecer planos, metas para a sua vida, na hora de fazer planejamento da sua vida. Daqui a alguns anos eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal curso, e aí eu vou trabalhar com tal situação, aí eu vou planejar para que eu consiga atingir os meus objetivos. Todo esse planejamento, todo esse algoritmo que você faz na sua vida para que você consiga atingir as suas metas, isso é habilidade matemática adquirida, tá? Então, essa habilidade que a gente adquire aqui, que a gente precisa entender por que que elas funcionam. Não basta que você decore um método de resolução em matemática, precisa que você entenda. E eu confesso que eu tive a difícil tarefa de transformar o assunto de inequações em algo realmente tangível e compreensível, sabe? Algo que você pudesse realmente tocar com a sua mente, né? Não com as suas mãos, e compreender de verdade o que está acontecendo. Tá bem? Então vamos começar falando das desigualdades. A primeira desigualdade é o diferente, o sinal de diferente, né? Eu vou dizer que 3 é diferente de 5. A quantidade de 3 é diferente da quantidade de 5. E as outras desigualdades, né? Eu aprendi quando eu estava lá no meu fundamentalzinho, que a boca do pato abre para o maior. Foi assim que a minha professora me ensinou, que por sinal ela era excelente, tia Fátima. Não sei se tia Fátima ainda está por aqui, mas tomara que esteja, que ela era ótima. Tia Fátima me dizia que a boca do pato abre para o maior. E, por exemplo, o 3 o maior aqui é o 5, então eu vou dizer que o 3 é menor que o 5, tá? Aqui, ó, por exemplo, a boca do pato abre para o maior, porque o pato é guloso, tá? A boca do pato abre para o maior, 5 é maior que 3, esse é o símbolo de maior. Se tiver o tracinho embaixo, também tem o igual, né? 3 é menor ou igual a 5, olha aqui, ó. Boca do pato abre para o maior, né? Ah, mas 3 não é igual a 5? Então é menor ou igual, ou uma coisa ou outra, né? Então, ele é menor. Então, eu posso dizer que ele é menor ou igual. Mesma coisa aqui, ó. Boca do pato pro maior, 5 é maior ou igual a 3, né? 5 não é igual a 3? Sim, é maior ou igual, ou uma coisa ou outra. Então, ele é maior que 3. Mas eu poderia dizer também que 3 é menor ou igual a 3. Tá certo, tá tudo ok, né? Porque 3 é igual a 3, então ele é menor ou igual. E 5 é maior ou igual a 5. Tudo bem, porque, afinal de contas, 5 é igual a 5, então é maior ou igual. Vamos ver agora as propriedades das desigualdades. Onde você está vendo esse D aqui, ó? Tá vendo esse D? É uma desigualdade dessas, tá? É uma desigualdade dessas aqui. Pode ser menor,
maior, menor ou igual ou maior ou igual. Só não vale para diferente, tá bem? Valeria até para diferente, sim. Vale para diferente, sim, tá? Poderia dizer que A é diferente de B, então se eu somar dos dois lados, continua diferente. A mais C é diferente de B mais C. Se o A for maior do que B, se eu somar dos dois lados, continua maior. A mais C é maior que B mais C. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a desigualdade se mantém quando eu somo o mesmo número dos dois lados da minha, né? O sinal aqui, ó, o símbolo da desigualdade se mantém quando eu somo o mesmo número dos dois lados. Então, por exemplo, 5 é menor que 7, tá? Por que eu botei um pontilhadinho aqui? O que significa esse pontilhadinho? É porque pode ter o igual como pode não ter, tá? Então eu botei um pontilhado. Pode ser 5 menor que 7 ou 5 menor ou igual a 7, tá? Se eu somar 3 dos dois lados, continua sendo menor ou igual ou menor. 5 mais 3 dá 8, é menor do que 7 mais 3, que é 10. É menor ou igual também. 8 é menor ou igual a 10. Tá? Então você está vendo que eu somei 3 dos dois lados e manteve o sinal. 5 é realmente menor que 7, 8 é realmente menor do que 10. Se fosse para o outro lado, tudo bem, tranquilo. 8 é maior que 4, tá? Pode ter o igual ou não. Eu vou falar só do de cima, não vou falar do igual a partir de agora. 8 é maior do que 4. Opa, se eu somar 3 dos dois lados, 8 mais 3, que dá 11, é maior do que 4 mais 3, que é 7. 11 é maior que 7, realmente. Agora, se eu tenho lá uma desigualdade e eu subtraio o mesmo número dos dois lados, mantém o símbolo da desigualdade, mantém, continua a mesma coisa, tá? Ah, professor, eu já entendi que a diferença é um tipo de soma que você falou lá atrás, numa daquelas aulas iniciais, né? Que na verdade não existe bem a diferença. Fazer uma diferença é, na verdade, somar um número com o simétrico do... É verdade, verdade. Então essa propriedade, na verdade, é a de cima, né? Não é uma propriedade diferente, é a mesma, tá? Só que aqui eu estou somando um número negativo, que é a mesma coisa que subtrair. Então vamos lá. Ó, se eu subtraio de ambos os lados da minha desigualdade, o sinalzinho da minha desigualdade, né? O símbolo da desigualdade se mantém, tá? Então, por exemplo, 5 é menor do que 7, tá? Se eu subtrair 3 dos dois lados, 5 menos 3 é menor do que 7 menos 3. 5 menos 3 dá 2, 7 menos 3 dá 4, 2 realmente é menor que 4. 8 é maior que 4. Se eu subtrair 3 dos dois lados, vai ficar 8 menos 3, que dá 5, 4 menos 3 dá 1, realmente 5 é maior do que 1. Tranquilo? Então, eu posso somar ou subtrair dos dois lados da minha desigualdade, que o meu símbolozinho lá da desigualdade sempre se mantém. Tá, agora eu vou multiplicar e vou dividir de ambos os lados da desigualdade. Aqui é perigoso. Se eu estou multiplicando por um número positivo, esse P aqui representa um número positivo. Número positivo, 3,5, 2, 7. Vale o zero? Não, não vale o zero. Zero não é positivo, tá? O zero, existem os positivos, os negativos e o zero, que o pessoal chama de neutro, tá? Não é positivo nem negativo. Então não vale para o zero. Não vale, por exemplo, para o menos 2. Tem que ser positivo. Então, se eu multiplico por um número positivo dos dois lados, o símbolo da desigualdade se mantém. Então, por exemplo, 5 é menor que 7. Posso multiplicar dos dois lados por 2. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. 10 é menor do que 14. Beleza. 8 é maior que 4. Posso multiplicar dos dois lados por um número positivo. Por exemplo, 2. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 2, 8. 16 é maior do que 8. Tranquilo, de boa, certo? Então eu posso multiplicar de ambos os lados da minha desigualdade por um número positivo, que o símbolo da minha desigualdade se mantém. Agora, vou dividir por um número positivo. Pô, professor, não sou bobo. Eu sei que a divisão, na verdade, é um tipo de multiplicação. Quando você divide por P, você está multiplicando por 1 sobre P. É verdade. Ou seja, a propriedade 4 é a propriedade 3, não é a propriedade diferente, tá? Mas você precisa dividir por um número
positivo. Então, se você divide por um número positivo de ambos os lados da desigualdade, o símbolo da desigualdade se mantém. Então, por exemplo, 10 é menor do que 14. 10 é menor que 14. Se você dividir dos dois lados por 2, 10 sobre 2, 5. 14 sobre 2, 7. 5 é menor que 7. Tranquilo, de boa. 8 é maior que 4. Eu posso dividir pelo mesmo número positivo dos dois lados. 8 sobre 2, 4. 4 sobre 2, 2. 4 é menor do que 2. Que menor? 4 é maior do que 2. Maior, aqui eu errei. Peraí. 4 é maior do que 2, tá? Vou botar aqui o pontilhadinho, porque pode ser que esteja igual e pode ser que não esteja. Isso. Então, 8 é maior que 4. Dividir por um número positivo. Mantém o sinal da desigualdade. 8 sobre 4. 8 sobre 2, 4. 4 sobre 2, 2. Então, 4 é maior do que 2. Beleza? Vamos para cá agora. Agora é que é o perigoso. Quando eu multiplicar ou dividir por um número negativo. Ó, para número positivo, mantém o meu símbolo da desigualdade. Até agora está tudo funcionando muito bem. Se eu somar, não importa se eu estou somando com número positivo ou negativo, dos dois lados, mantém o símbolo da desigualdade. Se eu subtrair, mantém. Se eu multiplicar por um número positivo, mantém. Se eu dividir por um número positivo, mantém. Porém, se eu multiplicar por ambos os lados por um número negativo, troca o sinal da desigualdade. Olha aqui, ó. Troca o símbolo da desigualdade. Por isso que eu botei um Dzinho para lá e um Dzinho para cá, tá? Esse D representa uma desigualdade. Então, vamos lá. 5 é menor que 7. 5 é menor que 7. 5 vezes menos 2 dá menos 10. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Menos 10 é menos negativo que o menos 14. Menos 14 é mais negativo do que ele. Se o menos 10 é menos negativo, ele é maior do que o menos 14. Legal? Beleza? Aqui, ó. 8 é maior que 4. 8 é maior que 4. Mas se eu multiplicar por menos 2 dos dois lados, 8 vezes menos 2 dá menos 16. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 16 é mais negativo do que o menos 8. Como ele é mais negativo, ele é menor. Tá bem? Ó, menos 5 é maior que menos 7. Por que menos 5 é maior que menos 7? Porque o menos 5 é menos negativo que o menos 7. O menos 7 é o mais negativo aqui. Então, menos 5 é maior. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, ó, multiplica por menos 1. 5 vezes menos 5 vezes menos 1 dá 5. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. Não é verdade? Eu sou obrigado a trocar o meu símbolo da desigualdade, porque eu tenho que 5 é menor do que 7. Tá bem? Então, quando eu multiplico por um número negativo, eu troco. Olha aqui, ó. Menos 8 é menor que menos 4. E por que o menos 8 é menor que menos 4? Porque, afinal de contas, menos 8 é mais negativo que o menos 4. Se eu multiplico por menos 1 dos dois lados, menos 8 vezes menos 1 dá 8. Menos 4 vezes menos 1 deu 4. Então, 8 maior que 4. Você está vendo que o símbolo da desigualdade troca. Então, toda vez que você multiplica por um número negativo, o símbolo da desigualdade troca. Ó, o símbolo da desigualdade estava maior, passou a ser menor. O símbolo da desigualdade era maior, passou a ser menor. Era menor, passou a ser maior, tá? Então, você pode multiplicar por qualquer número negativo dos dois lados, mas tem que lembrar que o símbolo da desigualdade vai trocar. A propriedade 6, né? Eu vou dividir por um número negativo dos dois lados. Opa, professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Porque dividir por n é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre n. A gente já sabe disso. Então, é a mesma propriedade de cima. Então, 10 é menor que 14. 10 é menor que 14. Se eu dividir por menos 2 dos dois lados, 10 sobre menos 2 dá menos 5. 14 sobre menos 2 dá menos 7. Menos 5 é menos negativo que o menos 7. Então, ele é maior. Então, tá vendo aqui que o sinal da desigualdade trocou. 8 é maior que 4.
8 é maior que 4. Se eu divido por menos 2 dos dois lados, 8 dividido por menos 2 dá menos 4. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Menos 4 é mais negativo que o menos 2, então ele é menor. Legal? Menos 10 é maior do que menos 14. Né? Menos 10 é menos negativo que o menos 14, então menos 10 é maior. Agora, se eu divido por menos 2 dos dois lados, vai ficar menos 10 sobre menos 2, menos 14 sobre menos 2. Menos com menos dá mais. Isso aqui dá 10 sobre 2, que dá 5. Menos com menos dá mais. 14 sobre 2 dá 7. 5 é menor que 7. Né? Você está vendo que o sinal da desigualdade, o símbolo da desigualdade, trocou. Menos 8 é menor ou igual a menos 4. Né? Porque o menos 8 é mais negativo que o menos 4, então ele é menor. Então, se eu divido por menos 2 dos dois lados, menos com menos dá mais. 8 sobre 2, 4. Menos com menos dá mais, 4 sobre 2, 2. 4 é maior que 2. Então, você está vendo que você está dividindo por um número negativo dos dois lados, menor virou maior, maior virou menor. Maior aqui virou menor aqui. Menor aqui virou maior, certo? Então, o que tem aqui de perigoso é quando você está trabalhando com multiplicação ou divisão de números negativos, ou por números negativos, né? Se você multiplica por número negativo de ambos os lados da desigualdade, o símbolo da desigualdade troca. Se você divide por um número negativo em ambos os lados da desigualdade, o símbolo da desigualdade troca também. Legal? Mas quando você está somando ou subtraindo, você não precisa fazer nada, você só mantém o teu símbolo da desigualdade, né? Somando ou subtraindo. Multiplicando ou dividindo por um número positivo, também você mantém o símbolo da tua desigualdade. Só quando você multiplica ou divide por número negativo é que tá aí a zebra, tá? Que pode acontecer, quer dizer, pode acontecer não, vai acontecer do símbolo da desigualdade trocar. Ah, professor, e se for diferente, troca pelo quê? Não, diferente continua diferente, tá bem? Certo? Quando eu falo em trocar, é maior vira menor, menor vira maior, né? Maior ou igual vira menor ou igual, tá bem? Mas se for diferente, continua diferente, tudo bem, certo? Legal? Então vamos pro próximo quadro. Continuando nossas propriedades, propriedade 7 agora já a propriedade de inequação. Eu tenho um número somando de um lado da inequação, da desigualdade, eu posso passar o que está somando para o outro lado subtraindo. Tá bem? Mesma coisa que a gente faz em equação, eu vou poder fazer com a inequação. O que está somando de um lado, posso passar para o outro lado subtraindo. Por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo, não dei exemplo, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, exemplo. Exemplo, eu tenho x mais 2 é menor do que 5. Então, x é menor do que 5 menos 2. Eu posso dizer que x é menor do que 3. Tá bem? Legal? Tá somando, eu passo para o outro lado subtraindo. E por que isso funciona? Vamos lá. Como eu falei, estudar matemática significa, né, entender por que matemática funciona. Entender o que você está fazendo. Estudar matemática não é estudar receita de bolo. Primeiro porque a receita de bolo que você decorou hoje você vai esquecer daqui a algumas semanas. Segundo porque a gente estuda matemática básica para que a gente consiga adquirir conhecimentos mais elevados, né? Conhecimentos mais avançados, que vão ajudar a gente profissionalmente, vão ajudar a gente a realizar os nossos sonhos e tal. Então eu preciso entender essa base. Preciso entender essa base não simplesmente decorando uma receita de bolo, porque no dia em que eu precisar de usar isso, eu vou precisar, né, ter compreendido para lembrar disso mais adiante. Tá bem? Então vamos lá, olha aqui, ó. Eu tenho que x mais b, aí tem uma desigualdade, um sinal de desigualdade, A. Se eu somar dos dois lados da desigualdade, a gente acabou de ver nas outras propriedades, né, mantém o sinal da desigualdade. Então, eu vou somar menos b dos dois lados, tá bem? Por que menos b? Para ficar um a mais menos b, que é a menos b, tá bom? Então,
dos dois lados da desigualdade eu estou somando menos B, né? Que é exatamente o simétrico do B que eu tenho aqui. E aí, usando aqui a propriedade associativa, né, que eu posso formar essa associação ou posso formar essa associação, né? Eu posso formar essa panelinha de números ou essa panelinha, isso que é uma associação, tipo uma associação de pessoas. Então, vai ficar x mais a associação aqui do B com o menos B somado. Do outro lado é A menos B, né? O mesmo sinal da desigualdade. O número somado ao seu simétrico dá 0. Isso aqui dá A mais menos B. Todo número somado com 0 dá o próprio número. Então, A somado com menos B, né? Uma maneira de escrever isso aqui é escrever A menos B. Então, A menos B a gente já sabe que, na verdade, é um número somado ao simétrico do outro. Um número somado ao simétrico do outro. Então, realmente, se eu tenho um carinha somando de um lado da desigualdade, eu posso passar para o outro lado, subtraindo. Então, por exemplo, x mais 2 é menor que 5, posso jogar o 2 para cá, né? Subtraindo, está somando, eu passo subtraindo x menor que 5 menos 2, então x menor que 3. Beleza? Propriedade 8. Se eu tenho um carinha aqui, ó, subtraindo do lado da desigualdade, eu posso passar ele para o outro lado, somando, tá? Exemplo direto. X menos 3 menor do que 4. Por exemplo, vou botar maior. Que ali eu botei menor, aqui eu vou botar maior. Maior do que 4. Pode ser o símbolo que for, tá? Então, tá subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Então, x maior que 4 mais 3, que é x maior que 7. Tá bom? Beleza? Então, o que está subtraindo de um lado da desigualdade, eu posso passar para o outro lado somando. Mesma coisa que a gente já fazia em equação. Por que que funciona? Vamos lá. X menos B, desigualdade A, x menos B, desigualdade A, uma desigualdade aqui qualquer. Eu posso somar, que a gente já viu na nossa propriedade. Opa, não, primeira coisa que eu faço não é nem somar. Eu escrevo essa diferença como x somado ao simétrico do B, porque x menos B é x somado ao simétrico do B. Agora sim, eu vou somar B dos dois lados, tá? Para sumir com esse cara. Então, soma B dos dois lados. Somei B aqui e somei B aqui. E aí eu faço uma outra associação, né? Eu crio uma outra panelinha desses dois caras, usando a propriedade associativa. Aí eu vou usar a propriedade comutativa, eu posso mudar essa ordem aqui. E aí nós sabemos que um número somado ao seu simétrico dá 0. Do outro lado continua tudo igual, tá? Todo número somado com 0 dá o próprio número, e aí eu cheguei onde eu queria, né? Se eu tenho alguém subtraindo, eu passo para o outro lado da desigualdade somando. Se eu tenho alguém subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Repara que essa propriedadezinha tá somando, passa subtraindo, né? É tudo isso aqui, na verdade, né? A gente decora, né? Ah, se está somando na inequação, passa para o outro lado subtraindo. Se está subtraindo, passa para o outro lado somando. Né? Parece que as coisas são muito simplórias, mas não, né? É uma sequência de etapas bem grande, né? O que a gente está fazendo aqui é um atalho mental para que, na verdade, tem tudo isso aqui embutido. Legal? Propriedade 9. Propriedade 9. Agora é multiplicação e divisão, tá? Multiplicação e divisão. Cuidado! Multiplicação e divisão, lembra que a gente viu a nossa propriedade? Se for número positivo, tudo bem, vai manter o símbolo da desigualdade. Agora, se for número negativo, vai dar problema. Vamos começar vendo com positivo. Se eu tenho um carinha multiplicando um lado, eu passo para o outro dividindo, tá? X é a minha variável da minha inequação. Então, tem um carinha multiplicando a minha variável, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Px, aí eu tenho um símbolo de desigualdade A, tá? Então, eu vou simplesmente trocar a ordem aqui fazendo uma comutativa. Aí vou multiplicar pelo inverso do P dos dois lados. Vou multiplicar pelo inverso do P, que é o P a menos 1, ou 1 sobre P, tanto faz. Então, multipliquei pelo inverso do P aqui e pelo inverso do P aqui. E aí eu tenho essa associação, vou formar outra panelinha, vou formar essa associação aqui.
usando a minha propriedade associativa. E aí vai ficar o número vezes o inverso dele próprio, certo? Então, o número multiplicado pelo seu inverso dá 1, né? Porque, afinal de contas, se eu multiplico o número pelo seu inverso, dá 1. E aqui vai ficar A vezes o inverso de P. A vezes o inverso de P dá A sobre P, porque, na verdade, a divisão é a multiplicação pelo inverso. Legal? E todo número multiplicado por 1 dá ele próprio. Detalhe, é claro que para poder botar no denominador, é claro que para colocar no denominador, esse númerozinho aqui não pode ser 0, tá bem? Então, é óbvio, né, que aqui com certeza o meu P é diferente de 0. Mesmo porque não precisa escrever, porque ele é positivo, né? Positivo já não é 0, tá? Não vou nem escrever porque ele é positivo. Positivo não conta o 0. Lembra? Os positivos, né? 2, 3, 5. Os negativos, menos 2, menos 3, menos 5. E o 0 não é nem positivo nem negativo. O 0 é o que se chama de neutro. Tá bom? Então, a primeira propriedade, simplesmente o que está somando passa subtraindo. O que está subtraindo passa somando. E o que está multiplicando, se for positivo, passa dividindo. Vamos continuar. Continuando, propriedade 10. Se você tem um número positivo dividindo, de um lado você passa para o outro multiplicando, tá? Então você tem aqui um número positivo dividindo, você passa para o outro lado multiplicando e você mantém o símbolo da sua desigualdade. Por exemplo, x sobre p, eu posso dizer que é x vezes p elevado a menos 1, não é verdade? Porque dividir é multiplicar pelo inverso. Agora eu vou multiplicar pelo número positivo dos dois lados. Quando eu multiplico por um número positivo dos dois lados, a gente sabe que mantém, né, o meu símbolo da desigualdade. Multipliquei por um número positivo. Eu tinha essa associação, essa panelinha aqui, e vou formar outra panelinha aqui, certo? X vezes P é menos 1 vezes P é igual a A vezes P. Posso usar a comutativa, posso trocar a ordem. O número multiplicado pelo seu inverso é a unidade, né? Esse número é positivo, então não pode ser 0, né? O inverso existe. Então, todo número multiplicado por 1 dá ele próprio, então a gente viu que se eu tenho um carinha dividindo, eu chego e consigo fazer todas as etapas e passar para o outro lado multiplicando, tá? Em resumo, toda vez que eu tenho alguém multiplicando, dividindo de um lado positivo, eu passo multiplicando. Então, esses 3 está dividindo o x, ele passa para o outro lado, multiplicando 5 vezes 3 dá 15, x é maior que 15. Tá bom? Agora vamos falar de números negativos. Números negativos são os mais complicados quando eu multiplico ou divido numa desigualdade. Olha para cá. Eu tenho um número negativo multiplicando de um lado da desigualdade. Eu passo para o outro lado dividindo, só que eu altero o símbolo da minha desigualdade. Tem que lembrar disso. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho um número negativo multiplicando de um lado da desigualdade. Vou usar a comutativa, só vou trocar a ordem aqui dos dois. Vou multiplicar pelo inverso do número negativo dos dois lados. Ah, esse inverso do número negativo existe? Existe, porque afinal de contas ele não é 0, ele é negativo. Mas quando eu multiplico por um número, né, ou quando eu divido por um número negativo dos dois lados, o sinal da minha desigualdade, o símbolo da desigualdade troca, tá bem? O símbolo troca. Então, aqui na verdade eu estou multiplicando pelo inverso do número negativo, que é o número negativo. E aí eu tiro essa associação e faço uma associação com esses dois. E eu tenho que um número multiplicado pelo seu inverso dá 1. Aqui dá o número A multiplicado pelo inverso de N, que é, na verdade, A sobre N, porque a divisão é a multiplicação pelo inverso, tá bem? Então, em resumo, se eu tenho um número negativo multiplicando, eu passo dividindo, mas eu troco o símbolo da desigualdade. Por exemplo, eu tenho esse menos 2 multiplicando o x aqui, eu quero passar para o outro lado. Então vai ficar 8 dividido por menos 2, mas toda vez que eu passo o número negativo multiplicando para o outro lado dividindo, eu troco. Era maior ou igual, passou a ser menor ou igual. 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Então x menor ou igual a menos 4. Agora,
Eu tenho um número negativo dividindo, vou passar para o outro lado, multiplicando, certo? Eu vou alterar o símbolo da minha desigualdade. Está errado aqui, pelo amor de Deus. Alterei o símbolo da minha desigualdade, tá bom? Por quê, né? Por quê? Então, nós temos aqui, ó, x sobre n, e aqui eu tenho o símbolo da desigualdade A. X dividido por n é x multiplicado pelo inverso do n. Ótimo. Agora eu vou multiplicar pelo número negativo dos dois lados. Quando eu multiplico pelo número negativo dos dois lados, eu altero o símbolo da desigualdade. Faço agora outra associação, que é essa. Faço a comutativa, troquei aqui a ordem. O número multiplicado pelo seu inverso dá unidade. Esse número tem inverso porque ele não é zero, ele é negativo. Todo número multiplicado por 1 dá ele próprio, ou seja, né, daqui eu consigo chegar aqui, eu passo o negativo que estava dividindo para o outro lado multiplicando, mas eu altero o sinal da desigualdade. Legal? Então, por exemplo, x sobre menos 3 menor ou igual a 4. Eu vou passar o menos 3 que está dividindo para lá multiplicando, vai ficar 4 vezes menos 3, só que o símbolo de menor ou igual passou a ser o maior ou igual, x maior ou igual a 4 vezes menos 3, que é menos 12. Beleza? Então, se for positivo, tranquilo. Está dividindo, passa multiplicando. Se for negativo, cuidado ao fazer numa inequação, tá? Operação de multiplicação e divisão por número negativo dos dois lados. Cuidado, porque toda operação de multiplicação e divisão ou passagem, né? Usando multiplicação e divisão com o número negativo vai alterar o símbolo da desigualdade. Está multiplicando, passa dividindo e altera. Está dividindo, passa multiplicando e altera. Tranquilo? Vamos ver exemplos agora. Agora vamos ver isso funcionando em exemplos, em equações reais. Todas essas propriedades que a gente viu, a gente vai aplicar agora. Por exemplo, eu quero resolver a minha inequação 2x mais 3 menor ou igual a 11. O que eu posso fazer? O 3 está somando, eu vou passar para o outro lado dividindo, tá? Quer dizer, o 3 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho aqui o 3 somando, eu vou passar subtraindo. Então, vai ficar... esse 3 vem para cá, vai ficar 11 menos 3. 2x é menor ou igual a 11 menos 3. Então, 11 menos 3 dá 8. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x menor ou igual a 8 sobre 2, x menor ou igual a 4. Tranquilo? Ótimo. Essa aqui, menos x menos 7 maior ou igual a 5. Primeira coisa, o 7 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, vai ficar menos x é maior ou igual a 5 mais 7, que dá 12. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Ah, podia pegar o menos 1 que está multiplicando e passar dividindo? Podia, mas você pode simplesmente multiplicar por menos 1 dos dois lados. Quando você multiplica por um número negativo dos dois lados, troca o sinal da desigualdade. Lembra? Então, multipliquei por menos 1 dos dois lados, troco o sinal da desigualdade, era maior, passou a ser menor ou igual. Resposta x menor ou igual a 12. Essa aqui, ó. X sobre 5 menos 5 é menor ou igual a 2. O 5 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, x sobre 5 é igual a 2 mais 5. Menor ou igual a 2 mais 5. 2 mais 5 dá 7. O 5 está dividindo, vou passar multiplicando. O 5 é positivo. Se 5 é positivo, mantém o sinal da desigualdade. X menor ou igual a 5 vezes 7. 5 vezes 7, 35. X menor ou igual a 35. Tá, e se eu pegar um troço desse aqui, ó? Nossa, professor, tem duas inequações aqui. A da esquerda e a da direita. É, exatamente, mas dá para fazer as duas ao mesmo tempo com as nossas propriedades. Por quê? Porque, olha só, se eu subtrair o mesmo número dos dois lados, né, mantém o sinal da desigualdade. Então, se eu tirar 3 daqui, esse 3 some. Ah, que legal. Olha aqui, ó. 9 menos 3, 2x mais 3 menos 3, 11 menos 3. 9 menos 3 é 6.
2x mais 3 menos 3, 3 menos 3 é 0, então vai dar 2x. 11 menos 3 dá 8. Opa! E agora, eu quero ficar com x. Se eu dividir por 2 aqui, eu fico só com x. Então, eu vou dividir por 2 dos dois lados. Eu posso dividir por um número positivo dos dois lados sem alterar o meu sinal da desigualdade. Então, divide por 2 aqui, aqui e aqui. 6 por 2, 2x por 2, 8 por 2. Ótimo. E aí, o que vai acontecer? 6 por 2, 3. 2x por 2, x. 8 por 2, 4. Eu estou vendo que o meu x é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4. Legal? Aqui, ó, por exemplo, eu quero saber o intervalo de variação do meu x. Eu tenho que 3x menos 1 sobre 2 é maior ou igual a 4, menor do que 10. Aqui é maior ou igual e aqui é menor. Sem problemas. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sumir com esse 2zinho. Vou multiplicar por 2 aqui, aqui e aqui, porque quando eu multiplicar por 2 no meio, o 2 some. Como eu estou multiplicando por um número positivo, mantém, né, o símbolo da minha desigualdade. Então vai ficar 4 vezes 2, 3x menos 1 sobre 2 vezes 2, 10 vezes 2. Aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, né? Então isso aqui cancela, vai ficar 4 vezes 2 dá 8. Aqui, o 3x menos 1 cortou o 2 com 2, vai ficar 3x menos 1. E aqui 10 vezes 2 dá 20. Ainda não tenho o que eu quero. Vou sumir com esse menos 1 aqui. Então, vou somar 1 aqui, aqui e aqui. Porque quando eu somar 1 no meio, o menos 1 aqui some. Então, vai ficar 8 mais 1, 3x menos 1 mais 1, 20 mais 1. Certo? Então, vai ficar 8 mais 1 dá 9. Menos 1 mais 1 vai embora, vai ficar só o 3x. 20 mais 1, 21. Agora, eu quero que seja só x, então eu vou dividir por 3 aqui, aqui e aqui, porque afinal de contas eu estou dividindo por um número positivo e quando eu divido por um número positivo, sem problemas, o meu símbolo da desigualdade se mantém. 9 sobre 3, 3x sobre 3, 21 sobre 3, 9 sobre 3 dá 3, 3x sobre 3 dá x, 21 sobre 3 dá 7. Ou seja, o meu x ele é maior ou igual a 3 e menor do que 7. Legal? Então, nós vimos que as propriedades que a gente acabou de demonstrar, inclusive, né, nós demonstramos, elas vão ser usadas nas inequações e aos pouquinhos a gente vai isolando a variável, né? Você vai usando as propriedades, isolando a variável, que está somando passa para o outro lado subtraindo, o que está multiplicando passa dividindo, certo? O que está subtraindo passa somando. Ó, se você multiplicar por um número negativo dos dois lados, troca o sinal da desigualdade. Subtraindo passa somando, dividindo passa multiplicando, né? Se eu tiver aqui uma desigualdade dupla, sem problemas, eu isolo a variável x, né? Por exemplo, aqui tem um 3 somando, elimina ele, então subtrai 3. Aí depois eu tenho 2 multiplicando, elimina esse 2, divide ela inteirinha por 2. Você isolou a variável, né? Eu tenho aqui um 2 dividindo, então multiplica ela toda por 2, porque esse 2 some, ó, sumiu. Eu tenho menos 1 subtraindo, soma menos 1 nela inteira, quer dizer, soma 1 nela inteira, né? Que esse menos 1 some. Tenho 3 multiplicando, divide ela todinha por 3, que esse 3 some e fica só com a variável que eu quero para resolver a minha inequação. Beleza? Esse foi o nosso curso de álgebra básica. É claro que tem muito mais além disso, mas olha, com essa base bem feita, com o curso de aritmética básica que a gente fez anteriormente e a álgebra básica, você tem condições de ir adiante com os seus próprios passos e aprender com o seu professor, com o seu livro, certo? E conseguir se desenvolver na matemática, na parte algébrica, né? A álgebra de números, que é a aritmética, e a álgebra, né, na verdade, com números também, que a gente representa de forma mais geral, que são as variáveis, as incógnitas, certo? Daqui para diante você consegue ir com suas próprias pernas. E nós vamos abrir agora também o curso de geometria básica. Agora começa o curso de geometria básica para a gente poder dominar as figuras geométricas. E a geometria ela vai ter inúmeras aplicações, inclusive em outras partes,
né, das ciências naturais, como física, como a química, certo? E você vai conseguir se desenvolver também nessa parte geométrica. Beleza? A gente se vê no curso de Geometria Básica, daqui para diante, da aula 36 adiante. Valeu, até a próxima!